Bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, mulheres de fé, a paz do Senhor a todos os homens de fé, as mulheres de fé, mulheres guerreiras, mulheres de Deus, mulheres cheias do Espírito Santo. Bom dia, bom dia, bom dia, que Deus abençoe sua vida, abençoe minha vida, que eu quero abençoar a tua vida, amém? Abençoe minha vida, abençoe minha casa, abençoe minha família, abençoe meu casamento, abençoe meu ministério, abençoe tudo que Deus tem colocado nas minhas mãos, e eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, eu abençoo os teus sonhos, eu abençoo as tuas finanças, eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Quando você tem a bênção de Deus, você tem autoridade para prosperar. Quando você é uma pessoa abençoada, quando você é abençoado, você tem autoridade por Deus, você tem a bênção de Deus, o poder de Deus, você tem ajuda de Deus, o benefício de Deus para você ter uma vida de sucesso, para você se sair bem em tudo que você for fazer. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu abençoar aqui minhas irmãs. Amém? A irmã Tatiane, Deus abençoe a irmã Tatiane, Deus abençoe a sua vida. Irmã Carlane, Deus abençoe. Mariana, a irmã Ed, bom dia, irmã Ed, eu tenho que te responder, me desculpa. Eu nem consegui ler tua mensagem, eu abri, aconteceu um imprevisto naquele momento, mas eu prometo, me chama lá, diz um oi para mim responder a sua mensagem, amém? Irmã Maria Vasconcelos, Deus abençoe a sua vida. Douglas, Deus abençoe a sua vida. Fabiana, Deus abençoe. Glauziane, Deus abençoe. Simone, Jaqueline, Paula, Wanda, Maria Barbosa, Fabiana Luz, Jurandir, Nilza, Edneuza, Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Ivone, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a Mariana, Deus abençoe o povo de Deus, povo abençoado. Vai compartilhando aí, compartilha, porque hoje a gente vai continuar o estudo de Marcos, no capítulo 1. Vamos ver sobre o poder de Jesus, sobre os demônios e sobre as doenças. Doença vem de Deus? Será que a doença vem de Deus? Hoje a gente vai aprender na Bíblia, não é o que a gente acha, que a gente pensa. Às vezes a gente tem tantas dúvidas, né? E uma coisa eu vou dizer para vocês, existem coisas que a gente nunca vai entender, nunca vai saber. Mas essa pergunta de hoje tem resposta. Eu encontrei resposta na Bíblia Sagrada. Então, quando a gente tem dúvida, quando a gente quer saber de alguma coisa, de uma direção como é, será que é? Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Vai para a Bíblia, vai para a palavra de Deus. Amém? Vai para a palavra do Senhor, porque na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar as nossas respostas. Glória a Deus, bom dia, Deus abençoe o povo de Deus, povo abençoado. Irmãos e irmãs, já vai pegando a sua Bíblia, eu quero antes convidar você a participar do propósito dessa semana. Amanhã nós temos mais um jejum, amanhã nós vamos ter o segundo jejum do propósito dessa semana, foi muito bom, muito forte, muito abençoador, é algo maravilhoso que acontece nas nossas vidas quando a gente se santifica. A santificação te dá força, a santificação ela ensina você que às vezes você vai ter que ceder. Num casamento não é assim? Num casamento, numa empresa, num negócio, vai ter uma pessoa que vai ter que ceder. E quando a pessoa ela não tem uma vida de santificação, a pessoa, nenhuma das duas pessoas cede, né? Em relação ao casamento, nenhum dos dois vai ceder. E a pessoa que ela tem o Espírito Santo, que ela se santifica, que ela busca a presença do Senhor, ela vai ceder. Ela vai ceder, ela vai entender que ela vai ter que apaziguar a situação, como a Abigail, né? A Abigail, ela cedeu. Ela não estava errada, ela estava certa, ela estava na presença de Deus, mas ela cedeu. Ela aceitou aquela situação porque ela confiava no Senhor. Ela confiava que a justiça dela vinha de Deus. Então, escuta o que eu vou falar para você. Você tem que ceder no teu trabalho, mas está fazendo errado, fulano de tá fazendo errado, o patrão está fazendo errado, estou sendo injustiçado. Cede, cede. Quebra o orgulho, quebra o eu, a soberba. Quebra. Você vai ver como vai dar resultado, como Deus vai fazer justiça na sua vida. Eu não sei quanto tempo, porque o tempo não cabe a nós, mas que vai funcionar, vai funcionar. No teu casamento, você precisa ceder, você precisa se doar mais, você precisa compreender mais. No seu casamento, você precisa ajudar mais, se importar mais. E, às vezes, é ceder. É você se calar, é você ficar em silêncio. Não cede na tua igreja, na tua parentela. Porque se você está com a tua vida firmada na palavra de Deus, você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, ora, jejua, estuda a Bíblia, obedece,
vive em paz, vive em harmonia. Você vai ceder, você não vai ser injustiçado. Você não está sendo bobo, boba. Não, 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 não. Deus ele vai fazer justiça na tua vida. Deus ele vai fazer justiça porque Deus ele contempla o coração. Ele conhece os teus pensamentos. E às vezes aí você não quer ceder em alguma situação, você não quer ceder em alguma situação, sendo que você tem capacidade para isso, que você está numa vida de santidade. Então você vai suportar ceder. Mas se você sabe o que tem que fazer e não faz, a Bíblia diz que você vai ser muito mais castigado do que aquele que está fazendo errado porque não conhece. Então, a pessoa que você está tendo aí uma, posso dizer, violência, né? Divisão, briga, contenda, desentendimento, a pessoa não vai ceder porque não tem o Espírito de Deus, está com o Espírito do mundo. E Deus, ele conhece o coração dessa pessoa, Deus conhece o pensamento dessa pessoa. Essa pessoa até quer fazer as coisas certas, mas não consegue. Por quê? Eu acredito assim, ó, tudo tem um propósito de Deus. Eu acredito que tudo tem um propósito de Deus. Teve uma irmã ontem que ela entrou em contato comigo, ela posso. Eu estou orando, eu estou jejuando, eu fiz campanha, eu faço voto, eu aconselho, eu falo isso para o meu irmão, diz ela. O irmão dela tem problema de vícios. E ele já foi internado em algumas clínicas, mas não adianta, ele volta para as ruas, volta a usar drogas novamente. E ela disse: eu vou mandar ele embora, eu não aguento mais, eu não quero mais, eu vou abandonar ele. Será mesmo que isso é o certo a fazer? Você abandonar uma pessoa que você ama? Porque a vida aqui na Terra, meu irmão, minha irmã, é só um risco, uma passagem. Abandonar, abandonar para você ser feliz? Abandonar para você ter a tua vida? Abandonar para a pessoa cair no buraco de vez? Porque a pessoa, quando ela tem um suporte, ainda o que sustenta ela é esse suporte, mas quando é tirado esse suporte, ela vai cair de vez. E a Bíblia diz que nós não temos que cuidar das nossas coisas, nós temos que cuidar das coisas dos outros. Forte isso daí, né? Quando você coloca em prática isso e você cuida das coisas que são dos outros, Deus é que vai cuidar das tuas coisas. Deus ele vai acrescentar o que você precisa. Deus ele vai libertar no tempo certo, vai curar no tempo certo. Se quiser curar, se quiser libertar, se não quiser, ele é Deus. De repente, essa situação que você está vivendo é para te capacitar. Você está sendo forjado no fogo. Forjado no fogo. E você sabe, né? Que o ouro, quando ele é forjado ali no fogo, ele sai com forma, ele sai com brilho. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus ele quer colocar forma na sua vida. Deus ele quer trazer brilho para a sua vida. E passar pelo fogo tem que estar cheio do Espírito Santo. Tem que estar numa vida de santidade. Porque passar pelo fogo é você se submeter, é você se humilhar, é você ceder ao outro. Amém? Glória a Deus. Então você vai participar do propósito dessa semana. Você vai participar do propósito dessa semana. Você vai enviar a palavra direção para o 479-9104-5454, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Tem coisa nova lá na frente para você, amém? Tem novidade de Deus para sua vida, tem coisa nova de Deus para sua vida. Então, você vai avançar, sim, você não vai ficar vivendo o passado, você não vai olhar o passado, você não vai ter medo do passado, e você vai participar deste propósito, e a palavra do Senhor, o jejum, a oração, o voto vai te santificar, e você vai ser uma pessoa forte em Deus. Glórias a Deus, você já compartilhou a programação? Não compartilhou, compartilha, dá tempo ainda. A irmã Angelina colocou aqui o número aqui no chat, ó, tô vendo aqui, ó. A irmã Angelina colocou o número aqui para quem quer participar do propósito. Deus abençoe a irmã Angelina, amém? Glórias a Deus. Lembrando que depois, olha só, compartilha, deixa o seu like, compartilha, deixa o seu like, se inscreve no canal, se não está inscrito nesse canal ainda. Até o nosso outro canal, Ministério Mulheres de Fé, ser liberado pelo YouTube para fazer as lives. Amém? Glória a Deus, não vai desistir não, Lucilva não vai desistir, você vai vencer. Irmãs, irmãos, vão compartilhando a programação aí, tá bom? Abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 1, no versos 29 ao 34. O poder de Jesus sobre demônios e sobre doenças. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já prepara o teu celular aí. Depois que eu terminar a palavra, eu quero receber, quero atender mais uma mulher de fé, ou um homem de fé. Quero atender uma mulher de fé, depois que eu terminar a palavra. Uma mulher de fé que esteja participando do propósito, que esteja dentro do grupo, amém? Porque não é o número do atendimento, você não vai ligar para esse número que está ali, não. É só para quem é membro que está dentro do grupo, que tem o meu número. Eu não passo o meu número aqui no YouTube. Uma vez eu fiz isso e eu não vivia mais, só atendia a ligação. Então não dá certo, amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, vamos lá para a palavra do Senhor? A doença. A doença vem de Deus ou a doença vem do diabo? Da onde que vem a doença? Vamos aprender pela palavra. O poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Marcos capítulo 1, versos 29. Acompanhe na sua Bíblia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão, de Pedro, estava na cama. A mãe da mulher de Pedro também estava na cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou pela mão e ajudou a se levantar. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou Jesus a todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Então aqui a gente vê que Jesus ele curou muitos doentes, Jesus ele expulsou muitos demônios. Então, se Jesus ele fez isso, é porque a luta é espiritual. A luta é espiritual. Agora eu separei alguns versículos bíblicos aqui, se você puder, acompanhe também na tua Bíblia, ou anote aí, pega um caderno de anotação, amém? Caderno de anotação. Eu tenho aqui meu caderno de oração e tenho o caderno aqui também, as minhas anotações. Então, tem aí teu caderninho de anotação, amém? Para você marcar isso aqui, para você ficar inteligente, amém? Inteligente na palavra do Senhor, para você não ser enganado. Ah, isso é do diabo, ah, isso é daquilo, daquilo lá. Não, nem tudo é do diabo, não. Uma, porque o diabo não é inteligente, o diabo ele não tem sabedoria, o diabo ele não é dono da vida, o diabo ele não é dono da morte. O diabo, ele já está condenado. O diabo e os seus anjos, né, os anjos caídos, eles já estão todos condenados. Então, tudo que eles têm é porque Deus permite, Deus dá esse poder a eles. Né? Quando a gente vê, olha só, preste atenção. Quando a gente vê lá no livro de Jó, Jó capítulo 2, do versos 4 ao 7. Anota aí, porque isso aqui é um estudo, eu fiz um pequeno estudo, muito simples e resumido, e que vai tirar tuas dúvidas, para você entender se a doença vem de Deus ou a doença vem do diabo. Jó capítulo 2, versos 4 ao 7. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe os ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti a tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então, nesse texto aqui, o que a gente compreende? Jó, a Bíblia diz que era um homem reto, era um homem obediente à palavra de Deus, ele se desviava do mal. Você tem noção disso? Ele sabia que lá na frente, se ele fizesse aquilo ou falasse aquilo, ele podia pecar. Então, ele se desviava do mal. Era um homem íntegro. Era um homem que não devia nada para ninguém. Um homem que se importava em obedecer a Deus. Ele queria agradar o coração de Deus. Era um homem puro. Era um homem santo. E Satanás, ele foi diante do Senhor. E o próprio Senhor, você conhece a história, chamou a atenção de Satanás para Jó, que era um homem corretíssimo nessa terra. E a Bíblia diz que Satanás, ele pediu para o Senhor, pele por pele,
pele por pele, e tudo que ele tiver, ele vai dar pela vida dele. Ele vai renunciar ao Senhor. Ele vai blasfemar contra o Senhor, porque ele vai querer a cura, ele vai querer desfrutar de tudo isso que ele tem aqui na terra, porque Jó era um homem muito rico, Jó amava viver, né? Não é assim quando você está bem, quando você tem dinheiro, quando você está feliz na sua vida sentimental, quando você está feliz na sua vida espiritual, quando tem dinheiro, tem fartura. Não é bom viver? Não é gostoso viver? Mas agora, quando tem problema, um problema no casamento, problema com dinheiro, problema com saúde, você já não quer morrer? Você não tem vontade de viver, você quer morrer. Ela não é, ou vai dizer que é só eu que tenho vontade disso. Hã? A gente não quer viver, a primeira coisa que a gente diz, Jesus volta e vem me buscar. Eu falo isso, Jesus volta e vem me buscar, porque eu não estou aguentando isso, estou suportando essa luta, não estou suportando esse problema. É ou não é assim? Então, o que aconteceu ali? Jó estava amando viver. Ele estava no nível da vida dele onde não faltava nada. Tinha dinheiro, tinha filhos, tinha esposa, tinha bens, tinha amigos. Jó tinha tudo. Tinha saúde, não tinha doença nenhuma. Aí, de repente, perdeu tudo, perdeu todos os filhos, perdeu casa, perdeu dinheiro e a saúde. E você vê que ali foi Deus que disse: vai lá, toca nele, mas não mata ele. Então você vê que Jó era um homem de Deus, mas ele ficou enfermo, ele ficou muito doente, mas foi o próprio Deus que permitiu. Foi o próprio Deus que permitiu ele ficar doente. Deus deu essa legalidade, Deus deu esse poder para Satanás trabalhar na vida de Jó com a doença e destruição. O diabo não tem nada, não é dono de nada. Tudo que ele é um acidente que ele provoca, é uma separação que ele provoca, é uma doença que ele provoca. Mas o diabo, queira ou não queira, você vai, de repente, você não vai gostar de ouvir isso. Mas ele faz parte do cumprimento da palavra de Deus, o diabo. Porque as pessoas, elas têm as suas escolhas. Elas têm as suas escolhas. E muitas pessoas estão na mão do diabo por causa do pecado. Vamos aprender sobre isso. Mas muitas pessoas estão passando provações como Jó. E é o diabo que trabalha para que venha se cumprir essa palavra de Deus nas nossas vidas. É o diabo que é o responsável pelas coisas malignas, pelas coisas ruins, pelas coisas cruéis, mas não porque ele tem poder para invadir a tua casa e para destruir você. Não, amando de Deus. Amando de Deus. Jó não tinha pecado. Estava na bênção do Senhor. Mas o próprio Deus disse, a gente leu, Jó capítulo 2, versos 4 e 7. Pode ir lá, diabo, toca na pele dele. E no mesmo momento, Satanás saiu da presença do Senhor, aí ele lançou sobre a vida de Jó, sobre o corpo, a pele de Jó, úlceras malignas, um câncer maligno. Um câncer que dominou o corpo dele, que tomou conta, que estava comendo ele vivo. Você já viu uma pessoa, quando o câncer ele começa a estourar para fora e começa a comer a pele da pessoa? Você já viu? É isso que estava acontecendo com Jó. Jó estava com câncer. Ele estava com a pele toda cheia de buracos. Estava virando um morto-vivo, uma carniça, porque ele ficava nas cinzas, raspando com um caco de telha. O fedor era tanto, o mau cheiro era tanto, porque o câncer ele fede, porque ele é podre, que as pessoas não suportavam ficar ao redor de Jó. E ele teve que ficar num buraco com cinzas. E as pessoas ficavam longe dele, porque não suportavam o mau cheiro. Eu sei, meu pai morreu de câncer. Eu lembro do mau cheiro que ficava no quarto, por mais que você higienizava todos os dias, passava ali os cheirosinhos, passava álcool, mas o cheiro estava, parece que, impregnado na pessoa. O câncer é assim. E Jó estava com câncer, que estava dominando o corpo dele. Para a medicina, hoje não tinha mais jeito, não tinha o que fazer. Mas como Jó, Deus ele tinha o propósito da vida de Jó ainda. Deus queria exaltar a glória dele, o poder dele sobre a vida de Jó e mostrar que ele não ia blasfemar contra Deus perante uma doença dessa. Deus ele restituiu tudo em dobro na vida de Jó. E é assim que ele faz na minha vida, assim que ele faz na sua vida. Então esse é um exemplo aqui. A doença, ela pode chegar na minha e na sua vida assim, amando de Deus, não do diabo. Se você está na obediência da palavra, se você ama a palavra do Senhor, se você é uma pessoa íntegra, reta, coração puro, se desvia do mal, a doença pode chegar na tua vida, sim, pode chegar.
Porque Deus, ele quer ver o que vai sair da tua boca. Se você vai blasfemar, se você vai ficar questionando, se você vai ficar reclamando, ou você vai dar glórias a Deus, e aí o Senhor vai tirar essa doença de você. E vai restituir em dobro. Então, esse é um caso. Esse é um caso, essa é uma situação. A doença chega na vida da pessoa a mando de Deus, e a pessoa está sem pecado. Ah, mas isso é injusto? Ele é Deus, ele é poderoso, ele faz o que ele quer. Nós não podemos ousar abrir a nossa boca para querer questionar a Deus, porque ele é dono da vida. É ele que dá vida, é ele que dá morte. É ele que tem todo o poder. A Bíblia diz, preste atenção aqui. Outra situação aqui de doença. 1 Coríntios capítulo 5, versos 5. 1 Coríntios capítulo 5, versos 5. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo estava com um problema muito sério dentro da igreja de Corinto, a igreja que ficava lá em Corinto. As cartas de Coríntios, né? Ele escrevia cartas para as igrejas de Coríntios. Então, ele estava com um problema seríssimo na igreja de Corinto. Por quê? Se você ler todo o texto, depois você lê todo o texto, você vê que tinha ali fornicação, e o apóstolo diz fornicação tal, ou seja, coisa terrível, coisa que nem o ímpio faz dentro da igreja de Cristo estava fazendo. O filho estava se deitando, tendo relacionamento com a esposa do seu pai, a esposa do seu pai. Coisas terríveis estavam acontecendo dentro da igreja. Então, hoje, quando você vê lá as pessoas lá dentro da igreja praticando sexo antes do casamento, né? Ou trocando vou trocar de marido lá dentro da igreja, vou pegar aquele lá, o pastor larga a esposa e abandona e vai pegar a irmãzinha. Então, isso é fornicação tal. Fornicação tal, a Bíblia diz. Leia o texto, marca aí. 1 Coríntios, capítulo 5. Leia todo o texto depois. Eu não vou ler tudo para não se prolongar muito. O que o apóstolo Paulo disse aqui? Ó? Vamos entregar essas pessoas, vamos entregar o corpo dessas pessoas a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, existem pessoas que dentro da igreja, eu estou falando aqui, dentro da igreja, conhecem Jesus, falam de Jesus, tiveram experiências com Jesus, mas praticam o pecado. O que o apóstolo Paulo fez? O apóstolo Paulo pegou essas pessoas, fez uma oração e disse assim: essa carne, esse corpo vai ser entregue para Satanás, para que a alma venha a ser salva. Vai ficar no fundo de uma cama, vai morrer com câncer, vai morrer de uma doença gravíssima, não vai sair dessa situação, não vai ser curado, porque se for curado vai voltar a fazer coisas piores, então vai ficar nessa situação, aí no leito da enfermidade não vai poder pecar, e no leito da enfermidade vai se arrepender e a alma vai para o céu. Você entendeu? Então, existem situações de pessoas que conhecem a palavra, que estamos falando de pessoas que estavam na igreja de Corinto. Então, existem pessoas que conhecem a verdade e estão no pecado, essas pessoas podem vir, sim, a pegar doenças gravíssimas, não porque, é para provar, não é para provar nada, já é uma sentença, porque já estão no pecado, já não dão valor para o que tem. Então, o Senhor, Deus, ele é tão bondoso, Deus, ele é tão misericordioso, Deus, ele é lindo, ele não quer que ninguém se perca, ele quer que todos se salvem. Então, Deus permite uma pessoa dessa pegar uma doença, pegar uma praga, para que no leito da enfermidade seja salvo. Você pode dar glórias a Deus por isso? É terrível, mas é melhor assim do que morrer e ir para o inferno. Aí, olha só, João 5,14, anota aí, João 5,14. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Agora vamos ver a situação aqui de uma pessoa que pecou, que estava fora da igreja, fora da presença do Senhor, pegou uma doença, pegou uma enfermidade. Esse homem aqui estava 38 anos aleijado. 38 anos. Jesus chegou diante dele, o que você quer que eu faça? Você quer ser curado? Você quer receber tua cura? Ele disse, eu quero, Jesus, mas ninguém me leva nesse tanque ali, porque de vez em quando desce um anjo, primeiro que descer as águas e tocar no anjo vai receber a cura, mas ninguém me ajuda. 38 anos eu estou aqui esperando alguém me ajudar. Jesus disse, eu vou te curar. Eu vou te curar. Aí, o que aconteceu com esse homem? Jesus, ele foi para a igreja e o homem estava lá dentro da igreja. Estava lá. Glória a Deus, foi inteligente, foi esperto. Ele entendeu. Ele compreendeu que os 38 anos que ele estava ali aleijado foi consequência do pecado dele.
Ele ficou naquela situação por causa do pecado. Se fosse nos dias de hoje, vamos entender assim, uma pessoa que fica paralítica por causa do acidente de carro, né? Vamos entender assim, uma pessoa que bebeu muito, pegou o carro, estava numa vida de orgia, de pecado, de bebedices, de vícios, pegou o carro, foi ali andar 200 quilômetros por hora, bateu, ficou aleijado. Aí Jesus, depois de 38 anos, chegou para essa pessoa, eu vou curar você, só não peque mais. Vou te dar mais uma oportunidade, porque se você pecar, coisa pior vai acontecer na tua vida. Você entendeu? Então, essa doença deste homem, ela foi consequência do pecado. Do pecado. Então, você está entendendo? Você precisa entender, pelo amor de Deus, para não falar besteira mais. Para não sair falando, é o diabo. Eu estou passando prova. Mas se está no pecado, não é prova. Se está no pecado, é consequência do pecado. Fumou muito a vida inteira, agora está com câncer no pulmão. É o diabo? É uma aprovação? Não, é consequência do pecado. Alimentação, vamos falar de alimentação. Eu estou vendo a minha mãe. Minha mãe, ela tá num estado gravíssimo. Hoje eu vou visitar ela na UTI, às 3 horas eu estou entrando dentro da UTI. Eu acredito que vai ser a última oração que eu vou fazer pela vida dela. Ela está muito, muito. Eu até pensei essa noite que eu ia receber uma ligação. Ela está muito mal. Ela está muito mal. Ela está num estado gravíssimo. Os batimentos cardíacos da noite, não nessa noite passada, da noite que antecedeu, chegou a 35. Imagina que baixíssimo. Então eu pensei que ela não ia passar dessa noite. Tá lá. Ela está lá em coma, induzido. Os órgãos estão parando aos pouquinhos, está toda entubada. É como se fosse morta. Está lá naquela situação. E eu compreendo, a minha mãe era uma pessoa ímpia. Eu estou dando um exemplo aqui para você. A minha mãe era ímpia, ela não conhecia Jesus. Então, é uma pessoa que tinha as suas coisas, as coisas boas que fazia, mas tinha os erros também. Que quando a gente conhece Cristo, a gente sabe que tem que perdoar, a gente tem que buscar o perdão, a gente tem que limpar o nosso coração, não guardar angústia, não guardar a mágoa, perdão, não guardar mágoa no coração. O ímpio não faz isso. O ímpio, ele vai guardando a mágoa, ele não perdoa. Enfim, é uma série de coisas, né? Fala mal, faz isso, faz aquilo. O ímpio não sabe. Aí, quando tem um homem, uma mulher de Deus nessa família, que ora, que jejua pelos seus familiares, Deus, ele permite os seus familiares que não conhecem Jesus passar por uma situação dessa como minha mãe está passando para que a alma seja salva. Que o apóstolo Paulo disse, vamos entregar o corpo a Satanás para que a alma venha a ser salva. Então, o que importa, o que o Senhor Jesus quer é a salvação das almas. Jesus, ele veio para salvar. E ele vai curar se a pessoa der valor. Porque Deus, algumas pessoas, Deus até cura, você pode observar, Deus cura a doença, a pessoa vai lá e comete o mesmo erro. Mas isso aí já é para condenação eterna, a pessoa já está condenada. Porque a pessoa ser curada por Jesus e cometer os mesmos erros, ela já está indo para condenação. Então, situações de pessoas ímpias que estão em um leito de enfermidade, e se você orar, a pessoa sai de lá e comete os mesmos erros, os mesmos pecados. Então, a oração escreve o nome no livro da vida. Mata a carne para que o espírito venha a ser vivificado, para que o espírito venha a ser salvo, para que a alma venha a ser salva. Amém? Então, a importância é essa. A importância é essa. O foco é a salvação. Pessoas da minha família, eu vou falar do que eu estou vivendo. Minha sogra falecida, meu pai falecido, agora minha mãe. Pessoas, no caso da minha mãe e do meu pai, não conheciam Jesus. Eles foram para o leito da enfermidade e ali foram tratados para a alma ser salva. A minha sogra, falecida sogra, ela conhecia Jesus, só que ela se afastou. Durante um bom período da sua vida, ela se afastou da presença do Senhor. Aí, quando ela descobriu a enfermidade, ela voltou. Mas o Senhor Jesus sabe que se curar, pode voltar para o erro novamente. Então, ali, quando estava com a enfermidade, aí fez votos, eu vou pregar a palavra, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas Jesus, ele sabe o teu futuro. Ele sabe o teu coração, ele conhece teu coração, ele conhece o que é melhor para você. Então, ele vai tirar para que a alma da pessoa venha a ser salva. Porque se curar e a pessoa ficar caindo no mesmo erro, pode morrer e ir para o inferno. Então, tudo tem um propósito na vida. Até mesmo a doença. Olha só, preste atenção. Vamos continuar aqui, ó.
João 11:4. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Por ela. Aqui está falando de Lázaro. De Lázaro, marca aí. João 11:4. Lázaro, amigo de Jesus, ficou doente, morreu. Deus ele permitiu chegar no estado mais avançado ainda, que chegou à morte, 4 dias. E quando vieram falar, perguntar para Jesus, Jesus disse: essa morte, essa situação, essa enfermidade, é para a glória de Deus. Eu vou ser glorificado nessa situação. No último instante, quando a medicina diz que não tem mais jeito, não dá mais, porque ele é meu amigo, Lázaro é meu amigo. Lázaro é amigo de Jesus. Eu vou curar e o meu nome vai ser glorificado. Você está entendendo? Glórias a Deus. Então, olha só. Isso aqui é bom demais. Mas e a doença? Então, vem de quem? Vem do diabo ou vem de Deus? Quem é que criou a doença? Quem é que fez a doença? A doença ela é consequência do teu pecado. A doença ela pode ser amando de Deus. Numa pessoa que está com ou sem pecado. Como a gente viu, tem o cego de nascença, que eu vi que a irmã ali questionou. Mesma coisa, a pessoa não estava em pecado, mas era para a glória de Deus. Como na vida de Jó não estava em pecado, mas era para a glória de Deus. Era para mostrar o poder de Deus. E existem as pessoas que estão doentes por causa do pecado. Então você cuida. Um conselho que eu vou dar para você. Quando o irmãozinho da igreja está doente, você não conhece a vida dele. A não ser que você conheça que a pessoa estava na fornicação, como o apóstolo Paulo diz, a pessoa está na fornicação, fulano de tal vivia na fornicação, aí morreu com câncer, aí era consequência do pecado. Mas se você não conhece a vida da pessoa, se não conhece a vida da pessoa, nunca diga, tá doente por causa do pecado. Não. Nunca faça isso, que você vai estar julgando, e com a mesma medida você vai ser julgado. Então, a mesma situação pode acontecer com você. A mesma medida, você pode ser julgado. Ah, fulano de tal tá doente por causa do pecado. Não aponte seu dedinho aí. Porque você não sabe se é por causa do pecado da pessoa, se é porque a pessoa é muito santa, que Deus ele quer ver o coração se realmente não vai blasfemar, ou se é amando de Deus para Deus ser glorificado. Aí eu vou lá para Isaías 45 para responder, Isaías 45, para responder essa tua dúvida. E a doença, então, é de Deus? A doença vem de Deus ou a doença vem do diabo? Eu não vou precisar nem falar nada. A palavra por si própria, ela já vai responder. São tantos versículos que vão responder essa pergunta, só que eu não posso ficar aqui contando todos os versículos, mas tem muita coisa. Tem muita coisa boa na Bíblia, tem muita explicação na Bíblia Sagrada. Então, quando você tem dúvida, não fica aí, eu acho isso, acho aquilo. Não, vai estudar a Bíblia. Busca o entendimento da palavra para não falar besteira. Amém? Isaías 45, versos 6 e 7. Anota aí na tua Bíblia. Anota aí no teu caderno de oração. Anota aí. Isaías 45, versos 6 e 7. Para que saiba desde o nascente do sol. Para que saiba desde o nascente do sol. E desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. O Senhor eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então o Senhor diz aqui, Deus, Todo-Poderoso, é Ele que cria a luz e é Ele que cria as trevas. É Ele que faz o mal e é Ele que faz a paz. Tudo é dele, tudo vem dele. A doença vem dele, as brigas vêm dele, as contendas vêm dele, tudo vem dele. Mas por quê? Como eu expliquei aqui, amando dele para provar o que está no teu coração, ou amando dele por consequência do teu pecado, ou amando dele para Deus ser glorificado. Aí vai haver cura, vai haver libertação, vai haver restauração. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de ficar dizendo, o diabo é poderoso na minha vida. Aí o diabo está destruindo a minha vida. Não, para com isso, pelo amor de Deus, para. Existem situações, Jesus aqui, ó, vamos ler de novo aqui, ó, versos 32 de Marcos 1.
Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças e também expulsou muitos demônios. Demônios não tem que ficar dando glória para ele. Aí o demônio destruiu a minha vida, o demônio fez isso, o demônio fez aquilo. Não, você tem que expulsar o demônio se você sabe que é demônio. Você tem que expulsar. E se é uma chaga, se é uma doença, se é uma enfermidade, se é uma praga, aí você vai refletir na tua vida. É você, não é eu. Não sou eu. Eu não posso fazer nada. Eu não conheço tua vida. Eu posso orar por você. Se Jesus quiser curar, ele vai curar. Se ele não vai curar, é porque ele quer tratar. Eu já orei por muitas pessoas que foram curadas. Nós temos no site do Ministério Mulheres de Fé, mulheresdefé.org, mulheresdefé.org. Tem o testemunho. Tem muitas pessoas que foram curadas de doenças. Na hora, no momento, as pessoas na hora sentiram o poder de Deus. Mas tem muitas que não foram curadas. Muitas pessoas eu orei e não foram curadas. Por quê? Por que Jesus não curou? Porque ele está tratando. Porque ele está tratando. A doença na vida da pessoa é para tratar a pessoa. Ou é consequência. É que eu vi que a irmã perguntou ali sobre comida. Muito boa essa sua pergunta, né? Jesus, em Marcos capítulo 7, se não me engano, ele fala sobre isso. Marcos capítulo 7. Jesus, ele estava ali no meio dos fariseus, estavam ali fazendo um jantar, um banquete. E daqui a pouco eles foram comer sem lavar as mãos. E a cerimônia, o ritual dos judeus é lavar as mãos, lavar os copos, as taças, sempre antes de toda alimentação. Aí eles foram questionar Jesus, por que vocês não estão lavando a mão antes de comer? Aí Jesus diz que não é o que você come que te prejudica, que te faz mal, que te contamina, mas é o que você fala, que sai de dentro de você, é o que sai do coração, que do coração vem toda a impureza, vem a prostituição, vem a ganância, vem as bebedices, vem as glutonarias, do coração. Vem toda sorte de pecado. Mas não significa isso que você vai sair comendo tudo quanto é porcaria. Porque se você for comer só lanche industrializado e tomar só refrigerante, você vai morrer. Você tem que ter prudência. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo, ele é o quê? Ele é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se o teu corpo é templo do Espírito Santo, você não vai usar droga, você não vai beber, você não vai fumar, você não vai se prostituir, vai ficar trocando de parceiro, não vai fazer isso não. Você não vai ficar comendo só fritura, você não vai ficar comendo só comida industrializada, você não vai ficar tomando refrigerante, porque a pessoa diz, não bebo, não fumo, mas toma só refrigerante. Então você tem que, eu não estou dizendo que é pecado você comer. A Bíblia fala que a gula é um pecado. A gula é um pecado, é obra da carne. A gula é o desejo, né? É a pessoa que quer saciar a vida dela comendo de tudo. Come tudo quanto é porcaria. Aí a pessoa vai ficar o quê? Vai ficar muito gorda, a pessoa vai ter doença de coração, a pessoa vai ter doença disso, doença o fígado é a primeira coisa que vai estragar. É lixo do mundo, né? É o lixo do mundo. Você está colocando para dentro de você. Mas Jesus falou que eu posso comer de tudo que não vai me contaminar. Não, você está interpretando errado. Porque você tem que imitar Jesus. Jesus lá naquela época, Jesus não comia salgadinho, porque não existia salgadinho naquela época, né? Não existia. Jesus não tomava Coca-Cola, Jesus não comia frituras. Não, Jesus comia o quê? O que você vê Jesus comendo? Figo, milho, que você escuta, que você ouve, que você lê na palavra, peixe, pão. E o vinho. Que o João Batista, ele não comia e nem bebia juntamente com as outras pessoas. João Batista, ele comia o quê? Mel e gafanhoto. Uma alimentação super saudável, né? E Jesus veio comendo de tudo. De tudo. Bebia o vinho junto com as pessoas, né? Esse vinho, eu acredito assim, ó, que esse vinho não era o vinho fermentado que Jesus tomava, que Jesus é nazireu. O nazireu, isso é no que eu acredito, tá? O nazireu, ele tem um pacto, porque a Bíblia diz que Jesus é nazireu. O nazireu tem um pacto com a palavra de Deus, de não colocar nenhum tipo de bebida fermentada, nenhum tipo de bebida forte para dentro do seu corpo. Então, preste atenção, existe
essa possibilidade. E eu acredito nisso, que Jesus ele não tomava o vinho fermentado para se embriagar, porque a Bíblia diz que não temos que nos embriagar com o vinho, né? E o vinho fermentado, tem gente que toma, vai tomar um cálice. Apóstolo Paulo falou, toma um cálice por causa das enfermidades do estômago. Ele tinha isso como remédio. Mas a pessoa que não tem controle, não tem domínio, vai tomar um cálice, vai tomar uma garrafa. Então, melhor não tomar. Melhor não tomar. Amém? E aí as pessoas fazem algumas proibições, né? Ah, é carne de porco, a irmã falou, é o sangue, é isso, aquilo. Irmão e irmã, aí você vai para a palavra quando Pedro ele teve a visão. Pedro ele teve a visão. Ele não queria pregar para os gentios, ele não queria levar a palavra para o povo gentil, ele queria ficar só ali para o povo de Deus, só em Jerusalém. Aí o Senhor deu a visão para ele, deu a visão. Você vai pregar para todo mundo. Lembra do lençol? Os lençóis descendo com tudo quanto é tipo de animais impuros dentro. Ele disse, não, eu não vou comer isso aí. O Senhor disse, coma. Não, não vou comer, isso é tudo impuro, é tudo contra. Não, coma. Mas ali, o Senhor não é porque era para ele comer daquele animal impuro, mas era para ele entender que as pessoas impuras iam receber o poder de Deus. Nós íamos nos purificar do poder de Deus. Eu como carne de porco, eu não gosto, não é o meu favorito, mas vamos supor, eu gosto de vez em quando de um bacon. Não como todo dia, de vez em quando. Né? Não vou tomar todo dia refrigerante, de vez em quando. Não vou comer todo dia batata frita, de vez em quando. Não é para você deixar de comer, mas tem que ter prudência. Ah, eu não vou comer 5 pedaços de pizza, vou comer 2 pedaços de pizza de vez em quando. Você está entendendo? É o equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. As pessoas não têm equilíbrio, as pessoas elas se jogam, se lançam nas coisas que fazem mal para ela, aí vem a consequência. Então, Jesus ele entrou dentro da casa, quero falar sobre isso aqui também, dentro da casa da mãe da esposa de Pedro. Então, Pedro era casado, né? E tem a doutrina aí que os homens proíbem, né, líderes espirituais de casarem. Então, isso é uma lei, isso é uma regra humana. Deus não proibiu isso. Porque Pedro foi o primeiro pastor, né? Depois de Jesus Cristo foi o primeiro pastor. E ele era casado, ele tinha uma esposa. Então, existem regras humanas que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Você tem que estudar a Bíblia para você não ser enganado. Você tem que ser um bereano. Amém? Seja um bereano. Glórias a Deus. Olha só. Logo eles saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André, e a sogra de Simão e Pedro estava na cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, ele tomou-a pela mão, ajudou-a a se levantar e a febre deixou ela e começou a servir. Olha que interessante isso aqui, ó. Jesus, ele entrou dentro da casa de Pedro, e estava lá a sogra de Pedro, que era responsável por servir as pessoas, servir a casa, servir os convidados. Pensa, Jesus estava na casa dela, glórias a Deus, né? Jesus estava lá e ela estava lá doente, estava com febre na cama, estava doente. Eu não sei se tinha pecado, não tinha. Eu não sei se era mulher de Deus, não era, mas conhecia a palavra do Senhor, porque recebeu, né? Recebeu Jesus e era sogra de Pedro. Então ela estava lá na cama, estava doente. Jesus se aproximou dela, ele tocou na cabeça dela. Não. Jesus fez o quê? Pegou pela mão. Ele pegou pela mão e ajudou ela a se levantar. Então aquela mulher, ela era importante no ministério de Jesus. Aquela mulher que estava doente, estava ali numa situação crítica, ela precisava da cura porque ela é importante para o ministério. Quando Jesus ele tem uma obra na tua vida, quando ele quer usar você na obra dele, no ministério, ele vai levantar você da situação que você está. Ele vai curar você, ele vai ajudar você. Tanto é que Jesus pegou nas mãos dela, por quê? Porque as mãos dela serviam os convidados. Porque as mãos dela iam servir Jesus Cristo. Jesus não pegou na cabeça, tá? Receba a cura, vai embora a febre. Não, as mãos. Você precisa da cura. Você precisa da libertação, você precisa da restauração, porque eu quero te usar. Eu quero te usar. Eu já fiquei doente algumas vezes na minha vida, já fiquei muito doente, sim. Já fiquei doente,
Aí eu fico bem tranquila, eu digo, Senhor Jesus, se o Senhor quiser me levar, pode me levar. Se o Senhor quiser que eu te sirva mais um pouco, me tira dessa situação. Aí Jesus me tirava dessa situação, estou eu aqui servindo vocês, servindo a Jesus Cristo. Então, quando Jesus, ele conhece o teu coração, ele conhece as tuas intenções, e você é importante para o ministério, você tem um chamado de Deus, Jesus, ele vai pegar as tuas mãos, ele vai levantar você, ele vai ajudar você dessa situação de dor, dessa situação de sofrimento, essa enfermidade, ele vai colocar você de pé, porque a sogra de Pedro era importante. Naquela situação, naquele momento, convidados. Porque Jesus, onde Jesus estava, tinha multidão. Então, a casa de Pedro estava entupida de gente. Quem gosta da casa cheia de gente? Se Jesus fosse na tua casa hoje, você que não gosta de pessoas dentro da tua casa, ia estar cheia a tua casa. E aí você ia reclamar, você ia falar mal, você ia murmurar, você ia servir, porque elas foram indo servir. A sogra de Pedro foi servir. Ah, não, vamos deixar o povo aqui sem comer, sem... não, vamos fazer comida, vamos fazer pão, vamos fazer comida aí, vamos alimentar esse povo. Disposição, alegria em servir o povo de Deus. Eu vejo aqui a cura acontecendo na vida das pessoas que têm alegria em servir o povo de Deus. Eu vejo a cura chegando na vida dessa mulher porque ela tinha alegria no ministério do seu genro, no ministério de Jesus Cristo, e todos os discípulos, né, amigos, pescadores que estavam ali, amigos de Pedro que estavam ali, ela tinha prazer em ver o que aconteceu na vida, porque algo muito grande deve ter acontecido na vida de Pedro. Para a sogra, ela se envolver dessa maneira em servir a todos ali, ajudar, ser prestativa, ser hospitaleira. Algo muito bom aconteceu na vida de Pedro. E ela viu isso. E Jesus conhecia o coração dela. Jesus tomou ela pelas mãos. Pode vir, continua servindo. Porque é um vaso de honra na minha casa. É um vaso de ouro na minha casa. Então, quando você preste atenção, a maior prova que você é uma pessoa feliz, que você é uma pessoa de Deus, é quando você vê o sucesso das outras pessoas, quando você vê a alegria das outras pessoas e você serve, e você se alegra junto. Agora, quando você vê o sucesso de alguém, quando você vê uma pessoa sendo liberta, transformada, e você se entristece com isso, e ainda acaba se tornando pedra de tropeço, pode morrer no leito da enfermidade. O Senhor não tira da situação que a pessoa está. Mas quando você tem essa transformação, quando você tem esse coração puro, eu me alegrei com o irmãozinho foi liberto das drogas. Eu me alegrei com o pastor que se reconciliou com a esposa. Eu me reconciliei com eu amei, eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz porque a esposa pediu perdão para o pastor que tinha traído, enfim, como eu já vi situações assim, de traição dentro de um casamento de igrejas, e o marido perdoou a esposa. A esposa saiu com um membro da igreja, com um pastor da igreja, traiu. Detalhe, o marido estava doente, o marido estava muito doente, um momento muito difícil da vida dele, estava hospitalizado, e a esposa traiu. A esposa foi se deitar com o pastor da igreja. E sabe o que esse pastor fez? Ele foi curado, Jesus tirou ele do leito da enfermidade, ele perdoou a esposa. Olha só. Então, existem coisas que acontecem porque Deus ele permite você passar por essas situações, porque a enfermidade vem a mando dele, ou é por causa do pecado, ou é para a glória de Deus, ou é para Deus ver o que está no teu coração. Aí Deus conhecia o coração desse homem abençoado, Deus curou, porque ele estava morto. Ele estava no leito de enfermidade morto, a medicina já não tinha o que fazer mais, os médicos já tinham até desenganado ele, mas o coração dele é tão puro, o coração dele voltado para a obra de Deus, que depois, quando ele soube de tudo, ele perdoou a esposa. Perdoou a esposa. Houve, óbvio, uma destruição, porque toda traição, toda enganação, toda divisão, todo pecado, ele traz uma sequela. Ele traz uma perca. O pecado, ele traz uma perca. Mas houve o perdão. Isso não é lindo? Só que muitas pessoas julgaram, muitas pessoas falaram, muitas pessoas condenaram, porque o ser humano não é cruel. O ser humano é maligno. O coração é impuro, como Jesus disse. Não é o que Jesus disse, não é o que você come.
que vai prejudicar a tua vida, mas é o que você fala. Então, Jesus, ele às vezes, ele permite alguém da tua igreja, da tua casa, cair, para ver o que está dentro do teu coração, minha irmãzinha. Para ver o que está dentro do teu coração, meu irmãozinho. O pastor caiu, a pastora caiu, o evangelista caiu, a missionária caiu, não sei quem lá caiu no pecado, mas se arrependeu, se reconciliou, houve a restauração novamente, e você ainda está acusando, e você ainda está dando de dedo, e você ainda está falando do pecado, então agora quem Deus vai tratar é de você. A pessoa já está curada, já está restaurada, já recebeu o milagre de Jesus, agora Jesus vai começar a tratar você, porque Jesus permitiu aquilo acontecer para ver o que estava dentro do teu coração. Amém por isso? Glórias a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para encerrar. O Senhor criou as trevas, o Senhor criou a luz. Ele criou, é dele. Tudo é dele. Ah, mas está nessa situação por causa do diabo. Se está nessa situação, é a mando de Deus. O diabo, ele pode ter trabalhado para cumprir a palavra do Senhor, mas não que o diabo tenha o poder. O diabo, ele pede permissão, ou senão Deus diz, ó, o diabo vai lá e faz isso. Tem um pregador, um pastor muito, eu não lembro o nome agora, mas meu marido sempre fala sobre isso. Ele dizia bem assim: o diabo é o diabo de Deus. Eu não lembro se é Martinho Lutero que falava, não lembro. O diabo é o diabo de Deus. Mas você acha que Deus não podia destruir o diabo agora? Você acha que Deus não podia colocar todos os demônios no inferno agora e deixar a gente em paz? Só que mesmo assim, as pessoas iam continuar pecando. Porque o diabo não é o responsável pelos nossos pecados. Ele não é responsável. O diabo, vamos supor aqui, ó. Deus tirou o inferno. Deus prendeu lá no inferno todos os demônios. Não tem mais possessão, não tem mais demônio, não vai ter mais exorcismo, não vai ter mais nada de demônio. Nada. Deus prendeu. Você acha que as pessoas não iam matar mesmo assim? Você acha que as pessoas não iam trair mesmo assim? Porque Adão e Eva, lá no jardim, eles não estavam endemoniados. Não estavam endemoniados. Eles não estavam possessos de demônios. Satanás, ele incorporou ali numa serpente, né? E ele fez uma sugestão para ela. Coma aí desse fruto. Ah, mas eu não posso. Deus disse que não pode. Mas coma. Você vai ser como ele. Ele deu uma sugestão. E a pessoa, ela desobedeceu a Deus. Adão e Eva, eles quebraram o pacto com Deus. Não era possessão maligna. Foi escolha. E toda escolha tem uma consequência. Agora, mesmo se não tivesse nenhum demônio. Satanás foi para o inferno, os demônios foram para o inferno, é só os anjos de Deus. Maravilha, glórias a Deus, só luz, nem noite nem ia ter mais. As pessoas iam usar droga do mesmo jeito, as pessoas iam se matar, as pessoas iam mentir, as pessoas iam enganar, as pessoas iam roubar, as pessoas iam querer o poder, iam ser gananciosas, do mesmo jeito. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é maligno. O coração do homem é maligno. Então a culpa não é o diabo, né? Aí o que ia acontecer? Aí as pessoas iam pecar, não ia ter diabo, não ia ter demônio, aí quem que ia cumprir a palavra do Senhor? Porque matou e acha que vai ficar assim mesmo? Traiu e vai ficar assim mesmo? Não, não é. Não é que eu estou sendo maligna, não é que eu estou querendo mal para as pessoas que fazem o mal, mas é a Bíblia. É a Bíblia. A Bíblia diz, o Senhor fala, eu coloco 2 caminhos diante de você. 2 caminhos. A obediência e a desobediência. Se você obedecer, você vai ser abençoado. Porém, se você desobedecer, vai ser amaldiçoado. Então, alguém tem que trabalhar para cumprir a palavra do Senhor. Os anjos de Deus trabalham para cumprir a palavra do Senhor sobre a vida daqueles que obedecem e amam a sua palavra. E os demônios trabalham para Deus, para cumprir a palavra dele também na vida daqueles que desobedecem a palavra e também trabalham para Deus na vida daqueles que Deus quer provar, como aconteceu na vida de Jó. Na vida de Jó. Você entendeu? Tem gente que não vai aceitar isso, tem gente que vai dizer, nossa, tá dizendo que o diabo é de Deus, mas de quem que é o diabo? Você acha? Ou Deus não tem poder, ou o diabo é mais forte que ele tá por aí. Não, o diabo só tá aqui ainda porque Deus tem todo o poder, ele tem todo o domínio.
Não explodiu o inferno ainda, porque ele é Deus. Deus, ele não fez robôs. Ele fez pessoas que nós temos um coração, nós temos um cérebro. Nós temos olhos, ouvidos, língua, boca, pés, pernas, braços, mãos. Ele não fez robô que ele vai ficar com controle lá do céu, né, monitorando você. Não. Vai para a direita e vai para a esquerda. Escolhe o que você quer, só que vai ter a consequência. Deus, ele tem os servos dele que vão trabalhar. Porque o diabo, ele coitado do diabo. Tem que ter dó e misericórdia, né, nesse ser, né? Tem que ter misericórdia desse anjo caído. Por quê? Burrinho. Ele achou que podia enganar Deus. Ele achou que ele podia ser maior do que Deus. Ah, coitado dele. Agora ele é, sabe o quê? Fantoche. Agora Deus fala, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele não tem poder, domínio nenhum. Tudo que acontece é Deus. E tudo é uma consequência. Tudo tem uma razão. Tudo tem um motivo. Eu gosto desse texto aqui que está em Êxodo 23, 25. Preste culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Deus passou aqui a direção para o povo. Ah, vocês queriam sair do Egito? Não queriam ser escravos mais? Ah, querem me servir? Então tá, eu vou tirar a doença de vocês. Vocês não vão ficar doentes mais. Eu vou dar comida para vocês. Eu vou dar água para vocês. Porém, vocês vão ter que me prestar culto. É uma exigência. Que é tudo isso, vai prestar culto para mim. Prestar culto. Prestar culto não é só dentro da igreja, porque tem gente que tem preguiça até de ir para a igreja. Tem gente que diz que né, nessa pandemia a gente viu muito isso. Né? As pessoas queriam a igreja, que saudade da igreja. A igreja abriu, ninguém vai para a igreja. Né? A maioria fica em casa. As pessoas elas veem impossibilidades, tudo é uma dificuldade. Agora, se acontece uma situação, né, de adversidade, quando é para ir numa festa de aniversário, a pessoa sacrifica e vai na festa de aniversário. Mas quando acontece um adversário para ir para o culto, ai, não é para ir. Acho que não é para mim hoje mesmo. Não é assim. Então, quando você tem amor em prestar culto a Deus, porque Deus ele conhece teu coração. Não adianta fazer nada forçado. Não adianta fazer nada por violência. Não adianta fazer nada para mostrar, eu vou mostrar para o pastor que eu gosto da igreja. Não, Deus ele conhece teu coração, você não engana Deus. Você não engana. Você não engana Deus. Aí, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você ama a palavra de Deus, você vai fazer culto a Ele. Não é culto na igreja, só culto no trabalho. Ah, mas eu vou fazer um culto lá, vou ter que pegar uma Bíblia e vou reunir os amigos os amigos de trabalho e vou pregar a palavra? Não, nada disso. Prestar culto a Deus no teu trabalho é você ser honesto, é você ter compaixão, é você ceder, como a gente falou no começo aqui, ceder. Obrigada, irmã Márcia. Vai colocando o número aí. É você amar a empresa que você trabalha, você se doar pela empresa, você se doar pela empresa como se fosse tua. É você amar o teu marido, mesmo que ele não te ame. É você amar a tua esposa, mesmo que ela não te ame. É você ajudar os teus filhos, mesmo que eles te desonrem. Tudo com sabedoria. Porque existem casos e casos. Não estou falando para ninguém aqui ser tapete, capacho. Não. Sabedoria. Vai ter que estudar a Bíblia. Nem tudo eu vou poder falar para você. Nem tudo eu vou poder ensinar você. Eu dou uma pincelada porque é muita coisa. Aí você vai ter que buscar discernimento de espírito. Você vai ter que buscar sabedoria, que é o conhecimento, que é estudar a Bíblia, estudar. Para de ficar vendo aí jornal, assistir jornal, fica vendo Facebook horas, não estuda a Bíblia. Então, busca sabedoria, exerça ela, e você vai ter entendimento da palavra do Senhor, e vai fazer as coisas certas. Aí oramos para que Deus não venha nunca querer provar você, né? Porque terrível coisa é ser aprovado por Deus. Porque quando você é aprovado por Deus, Deus ele manda o diabo para fazer coisas na sua vida, para tirar, para perturbar. Aí você vai clamar para quem? Se é Deus que está mandando fazer isso.
Então, que Deus venha ter misericórdia de nós, que nós não venhamos ser provados, que o Senhor venha nos observar todos os dias, a nossa fidelidade, o nosso esforço, que Deus ele venha todos os dias ter compaixão de nós, porque quando você entra num deserto, quando você entra num vale, e se você não agir com sabedoria, você vai ficar naquele vale, aquele deserto por um longo tempo da tua vida. Como esse homem aleijado, 38 anos. Você tem noção disso? 38 anos no vale. 38 anos naquela situação ali por consequência do pecado. Então se arrependa. Busque você entender sobre você. Está acontecendo isso com a minha vida. O meu problema está com dinheiro. Ontem a irmã Juliana ligou para mim e hoje ela tem dinheiro na conta dela, porque ela entendeu que dinheiro é espiritual. Ontem uma irmã também entrou em contato comigo, a irmã Fernanda, ela disse, apóstolo, as pessoas aqui têm dificuldade em ofertar, em dizimar, elas não entendem que isso é espiritual, eles não são generosos, e daí tem uma vida amarrada. Então, quando você não entende, busca conhecimento, busca estudar a Bíblia, para você ter entendimento e resolver o problema. É financeiro? Então, você está amando dinheiro, ou não está se organizando, está comprando o que não precisa com o dinheiro que não tem. Se o teu problema é dinheiro, então, ou você está administrando errado, ou você está roubando no dízimo e na oferta. Aí o problema é a saúde, eu estou cheio de doenças. Aí é o macumbeiro, é a macumbeira. Não, para com isso. Para de ficar culpando o macumbeiro, para de ficar culpando o diabo. Olha para dentro de você, tô doente, tá com câncer, tá com diabetes, sabe que comeu muito doce? Tá com câncer, sabe que fumou demais? Ou não? Não tenho nada disso, apóstolo. Nunca comi muito doce, nunca fumei. Não, eu oro, eu jejuo, eu não faço mal para ninguém. Então reflita. Reflita sobre a tua vida. Fala com o Senhor, estuda a palavra. O que eu estou errando? Ou é o Senhor me provando? Para ver o meu coração, se eu não vou murmurar, reclamar? Ou é o Senhor permitiu acontecer tudo isso para o Senhor me curar e o Senhor ser glorificado na minha vida? Ai, problema no casamento. Ai, a culpa é da amante. Não, a culpa é do marido. Não. Reflita sobre a tua vida. Olhe para dentro de você. Será que realmente o problema é do amante, o problema é da amante, o problema é do marido, o problema é o esposo, o problema é a falta de dinheiro, o problema é porque brigavam demais, ou o problema está com você, dentro de você? Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Teu casamento está sendo destruído, foi destruído? É fácil culpar só o marido, é fácil culpar a amante, é fácil culpar a sogra. Esses dias uma irmã entrou em contato comigo, meu casamento foi destruído por causa da sogra. Poxa vida, vocês têm capacidade de falar isso? Tá, a sogra atormentava, a sogra falava mal, mas e cadê a tua sabedoria? Cadê a espiritualidade? Cadê a oração, o jejum? Cadê o conhecimento da palavra? Cadê a prática da palavra? Cadê as vezes que você teve que ceder, que você não cedeu? Então é fácil, é a sogra destruir meu casamento. Aí aquela colega lá, não. Apóstolo Paulo, ele aconselhou a Timóteo, seu discípulo amado, seu filho. Timóteo, cuide da tua vida. Cuide da tua vida espiritual, cuide dos teus negócios, cuide de você. Não culpe ninguém, não olhe para ninguém, não fica falando com ninguém. Cuida da tua vida. Da tua vida, cuida da tua mente, cuida do teu coração, cuida do teu corpo, cuida da tua alma, cuida do teu espírito, cuida dos teus negócios. Não entre em questões de outras pessoas. Cuida da tua vida. Aí você vai estar bem, você vai ser salvo e as pessoas que estão ao seu redor vão ser salvas também. Você pode dar glórias a Deus por essa palavra? Diga obrigada, Senhor Jesus, por essa palavra. Diga obrigada, Jesus, por essa palavra. Quero que você ligue para mim. Eu vou atender uma mulher de fé. Eu vou atender uma mulher de fé. Uma mulher de fé eu vou atender. Uma mulher de fé eu vou atender. Que está participando do propósito. Quero que você conte seu testemunho. Amém? Conte seu testemunho. Eu quero que você
Me conte como que está sendo as campanhas, como que está sendo os propósitos. Amém? Uma mulher de fé eu vou atender. Você vai ligar no meu número, não é no número do atendimento. Amém? Estou esperando aqui uma ligação. Pode ligar via WhatsApp. Você que está dentro do grupo Mulheres de Fé, Homens de Fé, você tem meu número. Amém? Você tem meu número. Então, eu vou atender uma ligação. Se alguém quiser ligar. Se ninguém quiser, amém também. Amanhã liga. Quer deixar o seu testemunho, o seu relato para as irmãs? Vou estar orando por você, vou estar abençoando a sua vida. Você que neste momento está ao vivo comigo. Uma ligação somente eu vou atender. Amém? Vou esperar mais um pouquinho. Ninguém vai ligar. Se ninguém vai ligar, então vamos orar. Amém? Glórias a Deus. Se você tem o seu testemunho, se você quer contar como que está sendo a experiência de vida nesse ministério, amém? Eu vou estar orando por você. Uma ligação, somente uma ligação, de uma mulher de fé que é membro do ministério. Vou estar orando pela tua vida, vou estar orando pelo teu casamento, pela tua família, pelos teus negócios, abençoando sua vida, e você vai estar compartilhando um pouco aí do que você tem aprendido, ou de repente você está aí angustiada, de repente você está triste, de repente você está aí sem direção, amém? Glórias a Deus. Ninguém ligou, então vamos orar. Já que ninguém hoje quer falar comigo, amém. Glórias a Deus. Ninguém tem nada para falar hoje, amém? Glórias a Deus, irmã Égide, Deus abençoe a sua vida. Márcia, Fátima, Luciana, Jaqueline, Silvia, glória a Deus. Angelina, Nathalie, Ieda, Nilza, Maria, Deus abençoe a vida de todas as mulheres de fé. Vamos orar então? Vamos orar juntas. Quero abençoar a sua vida, você abençoa a minha vida. Quero declarar e profetizar que coisas novas você vai viver. Um tempo novo da parte do Senhor vai chegar na sua vida. Feche os teus olhos, quero orar por você. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, eu oro neste momento, Senhor, agradecendo por mais um dia de vida, mais um dia de vitória, mais um dia que vai ser de boas notícias. Mais um dia onde nós vamos nos esforçar, Senhor, para seguir os teus mandamentos, para obedecer os teus mandamentos. Mais um dia, Senhor, onde nós vamos buscar capacitação através da tua palavra, compreensão da tua palavra, sabedoria pela tua palavra. Mais um dia onde nós vamos olhar para a nossa vida, o que estamos fazendo de errado que temos que melhorar. Tenho que me submeter, tenho que ceder, tenho que me arrepender. O que eu tenho que fazer para ser curada, para ser liberta, para viver em paz, para viver feliz? Pai, nós vamos olhar para dentro de nós, não vamos olhar para o nosso irmãozinho, não, para a minha vida, para dos outros, não. Nós vamos olhar para dentro de nós mesmos. E nós queremos viver milagres, queremos viver sinais, queremos viver maravilhas, Senhor. Senhor, perdoa todos os nossos pecados, perdoa os pecados dessa mulher de fé, perdoa os pecados deste homem de fé. Lava com o teu sangue, purifica, Senhor. Abençoa, Senhor. Abre a porta, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Manda provisão, manda recurso, fortalece espiritualmente, batiza com o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse casamento, por essa família, por esse lar. Em nome de Jesus, eu oro por restauração, eu oro por cura, eu oro por a libertação. Senhor, mais uma chance. Mais uma chance é o que eu peço. Dá mais uma chance para essa mulher que está vivendo um tempo tão difícil no casamento, no trabalho, na vida espiritual. Dá mais uma chance para esse homem de fé. Mais uma, Senhor. Dá mais uma oportunidade para que eles venham se centralizar na tua palavra e viver da maneira que o Senhor quer que vivamos, não da nossa maneira. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a fazer aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, não olhando para as nossas intenções, mas para as intenções do Senhor, para as coisas do Senhor, para o cumprimento da palavra do Senhor. Nem que para isso a gente tenha que se humilhar, nem que para isso a gente tenha que, sim, que deixar coisas, abandonar coisas e ceder. Em nome de Jesus, eu peço a tua bênção, Pai, sobre a vida de cada dizimista, ofertante, patrocinadora. Pai, eu oro abençoando a vida de cada mulher de fé, cada homem de fé que está participando do propósito dessa semana. Abençoa, Senhor, cada mulher que ora, que jejua. Eu abençoo, Senhor, cada intercessora do Ministério Mulheres de Fé. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, essa casa, essa família. E que nesse dia de hoje, milagres venham a acontecer, sinais venham a acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Diga amém. Diga eu creio. Diga eu creio, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar glórias a Deus, você pode dar graças a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tu és santo, tu és maravilhoso, tu és justo, tu és verdadeiro. Deus, ele é único, ele é poderoso, ele é soberano, ele tem todo o poder. Jesus Cristo, ele é maravilhoso. Ele não quer que ninguém se perca, ele quer que todos se salvem. Amém? Então reflita sobre isso hoje. Reflita sobre essa palavra. Guarda no teu coração, que tenha resposta para muitas coisas. Não seja uma pessoa que seja... Você já viu aquela pessoa que ela é crítica? Não seja crítico. Cuida da sua vida, Jesus disse. Cuida da sua casa. Ah, fulano de tal tá fazendo errado, fulano de tal tá doente, fulano de tal tá... Deixa. Cuida da tua vida, da tua casa. Você vai ver como você vai ser feliz. E você vai ser abençoado. Amém? Entre em contato agora mesmo, 479-9104-5454. Envie a palavra direção e participa do propósito dessa semana. Abaixo da descrição do vídeo, nós temos aqui todas as informações do ministério, tem a página do Facebook, tem Instagram, tem o site, tem as contas para fazer oferta, para devolver dízimo. Nós temos ali também o número do WhatsApp, o link do WhatsApp para você entrar em contato conosco e participar do propósito. Amém, povo de Deus? Deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal. Evangelize, ame muito, perdoe muito, ajude muito, tenha muita compaixão, ceda o quanto precisar ceder, leve a culpa de pessoas. Jesus, ele levou todos os pecados, meu e teu, sobre ele, não era dele, mas ele levou. Leve, se for preciso, leve, porque isso vai trazer a glória de Deus e a presença de Deus sobre a tua vida. Amém? Beijo no coração, amo vocês, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe.